Ao falarmos da relação que há dentro da Trindade, precisamos falar de maneira mais específica sobre a doutrina da subordinação. O que vem a ser a doutrina da subordinação? A compreensão histórica e ortodoxa da doutrina da Trindade é que dentro da Trindade ontológica, na eternidade e antes da criação, o Filho é em tudo igual ao Pai, exceto que não é o Pai, né? Porém, no tempo e no espaço, durante a encarnação e para o propósito da redenção humana, o Filho foi voluntariamente subordinado em função, não em essência, ao Pai. Esta expressão da Trindade é designada pelos pais da Igreja como a Trindade econômica, tá? Onde nós tecnicamente chamamos de subordinação funcional. É diferente, tá, do subordinacionismo, tá? Que prega uma subordinação ontológica e não funcional. O subordinacionismo, melhor dizendo, ensina que o Filho é inferior ao Pai em essência, doutrina essa rejeitada pelos credos nicenos e atanasianos, né? Rejeitamos, então, explicitamente o subordinacionismo. Rejeitamos a subordinação ontológica, que implica inferioridade em essência e status, tá? Essa visão é condenada aí pela ortodoxia histórica e pelos credos, né? Como já falamos. Mas a subordinação funcional ou econômica está falando aí da submissão do Filho e do Espírito Santo ao Pai em missões redentoras, né? Essa subordinação que aparece no Novo Testamento reflete apenas papéis e funções específicas. Não tem nada a ver com natureza, tá bom? Há quem diga que são funções missionais. Por exemplo, a encarnação propriamente dito, ou na encarnação Jesus se fez servo e obedeceu ao Pai, conforme Filipenses 2. Temos ali a kenosis, o esvaziamento de Jesus. João 5,30 também, né? Isso não implicou em queda de sua natureza divina, tá bom? O que os credos dizem, mais especificamente, voltando um pouco na teologia clássica, sobre o tempo dessa subordinação, os credos da Igreja não falam de uma subordinação eterna do Filho ao Pai, não fala. Pelo contrário, condenam o arianismo e qualquer forma de subordinação ontológica, né? Portanto, a tradição credal sustenta que a subordinação é temporária e funcional. Isso nós vemos aí pela teologia clássica, né? Sempre ligando a subordinação ao plano da salvação, tá? E à encarnação, tá? Então, os credos, os pais da Igreja, a teologia clássica não falou especificamente do tempo da subordinação. Não encontramos isso nos credos ecumênicos, né? De Nicéia, Constantinopla, de Atanásio. Um debate bem explícito sobre a subordinação e o tempo dela, tá? Mas, nos últimos 3 séculos, com o desenvolvimento da teologia sistemática moderna, esse assunto ou esse tema ganhou força, onde alguns teólogos começaram a defender uma subordinação eterna. Isso. Subordinação eterna. Eu disse subordinação funcional. Alguns defendem a subordinação eterna. Os motivos, além de serem teológicos,
são também sociológicos e éticos. Pois veja bem, a partir do século XX, especialmente no contexto teológico norte-americano, a doutrina da Trindade passou a ser utilizada como fundamento normativo em relações humanas, nas áreas de relações homem e mulher, autoridade no lar e liderança na igreja. E esse deslocamento produziu duas leituras principais, a saber, o complementarismo e o igualitarismo, né? Que interpretaram a doutrina da Trindade como modelo para estruturas humanas e de autoridades. O que é o complementarismo? Só uma deixa, né? O complementarismo afirma que homens e mulheres possuem igual valor ontológico, ou seja, no ser, mas exercem funções distintas e hierarquicamente ordenadas no lar e na igreja. Já o igualitarismo, né, muito defendido pelo movimento feminista, sustenta que homens e mulheres são iguais em essência, dignidade e função, rejeitando hierarquias baseadas em gênero. Tá? Então, desse modo, alguns teólogos contemporâneos, como Adem Gruden, um grande teólogo, passaram a defender explicitamente a chamada subordinação funcional eterna do filho, né? Ele não atinge aí o ser do filho na sua teologia, tá? Mas ele entende que o filho eternamente se relaciona com o pai como aquele que obedece, tá? Para esse teólogo, essa distinção é necessária para preservar aí tanto a igualdade divina quanto a realidade das pessoas dentro da Trindade. Pois, sem alguma forma de distinção relacional eterna, não seria eternamente pai e filho, né? Críticos dessa posição observa que tal formulação não aparece nos credos ecumênicos. É estranha a teologia patrística clássica, e corre o risco aí, sério, de introduzir uma hierarquia intratrinitária que ultrapassa a distinção tradicional entre ontologia, que é o ser de Deus, e economia, a ação de Deus na história, né? Por isso, a defesa da subordinação eterna do Filho, ela é reconhecida, tá? Reconhecida, mas como uma construção teológica moderna, tá? Ligada mais a debates eclesiológicos, sociais, né? E não é uma posição consensual da tradição cristã histórica, tá bom? É um assunto que está muito em aberto ainda, né? Se fizermos uma análise histórica e sistemática, vamos ver que a maior parte da teologia cristã ortodoxa, desde Tomás de Aquino até os teólogos mais contemporâneos, compreende de maneira muito clara a subordinação do Filho como econômica e temporária, né? Vinculada exclusivamente à obra da redenção, tá? A redenção. Alguns tratam desse assunto com mais profundidade, dizendo que após a ressurreição e exaltação, Cristo participa plenamente da autoridade divina, conforme ele mesmo disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Até mesmo teólogos pentecostais, tais como Graham Kenner, Steve Land, caminham nesta mesma direção, rejeitando aí qualquer hierarquia eterna dentro da Trindade, né? Outros teólogos, como Kevin Gillis, um grande teólogo anglicano, ele é um dos principais críticos da subordinação eterna. Ele diz que sustentar
sustentar essa doutrina implica o enfraquecimento da plena divindade do Filho, tá? Enfraquece a divindade do Filho, tá bom? Outros teólogos debateram com afinco sobre isso, como o teólogo Batista Erickson diz que a subordinação do Filho é funcional, é limitada à sua vida encarnada. Outros reforma, né? Ou reforça esta mesma ideia. Na Idade Média, nós temos Tomás de Aquino. Ele foi feliz quando afirmava que a sujeição do Filho ao Pai se dá segundo a natureza humana de Cristo. Enquanto Deus, o Filho, é plenamente igual ao Pai, enquanto homem, ele se submete livremente para cumprir a redenção. Então, Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos de todos os tempos, diz que a obediência do Filho ao Pai pertence à economia da encarnação, não à essência divina, né? Teve um teólogo que usa de um texto muito importante, né? Já até citado aqui, John Jefferson. Ele usa um texto que diz que ele mesmo diz que parece que não ganha atenção, né? Não ganha atenção quando se fala desse assunto, mas citando Mateus 28, 18, né? Mateus 28, 18, que diz assim: toda autoridade é me dada no céu e na terra, né? Ele diz assim que Cristo não diz que lhe foi dada alguma autoridade ou muita autoridade, mas toda. Então Cristo não pode ser eternamente subordinado ao Pai em termos de autoridade, né? E ao mesmo tempo afirmar com sinceridade que toda autoridade no céu e na terra lhe pertence, conforme diz aí esse teólogo. Filipenses 2, 5, Mateus 28, 18, Apocalipse 5, 6. Versículo 13, ensina a autoridade coigual do Filho antes da encarnação, após a ressurreição e posteriormente a ascensão. É assim que esse teólogo afirma, né? Quanto à nossa declaração de fé, a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, ela não trata desse assunto de maneira assim bem aguda, mas diz, a declaração de fé diz que é possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou aos outros dois membros, mas isso não significa ser inferior em essência, diz a declaração de fé, segundo Ezequiel Soares, né? Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza a outra, como se houvesse uma hierarquia divina, diz a declaração de fé. A mesma diz, existe sim uma distinção de serviço. Quando o Senhor Jesus diz assim, o Pai é maior do que eu, João 14, ele fez-se servo como consequência da encarnação e não quis dizer com essa declaração que se tornou em substância menor que o Pai, tá? Mas, conforme diz a declaração, subordinou funcionalmente à vontade do Pai, tá? João 5,30. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, João 5,30, né? Você vai ver João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Hebreus 10,9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, a declaração de fé resume, conclui dizendo, a submissão do Filho foi uma condição voluntária para a sua humilhação. Também, conforme está escrito em 1 Coríntios, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse texto, propriamente dito, não compromete a deidade absoluta do Filho, porque Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz, porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Então, nem a igualdade da essência é de substância das três pessoas da Trindade. Amém? Que Deus abençoe.